E aí, meus amigos otakus, vocês já assistiram o anime Kemono de Ren? Neste vídeo, nós vamos dar todos os detalhes para você conhecer e ficar por dentro deste novo anime shonen. Então, cola com a gente aí no vídeo. Então pessoal, o anime Kemono de Ren começa com o Inugami, que é um detetive, indo investigar umas mortes estranhas que estão acontecendo no interior. Nessa cidade mora o personagem principal, que ele chama Kabane, e ele não vai pra escola e trabalha no campo o dia inteiro. O Inugami encontra o Kabane, ele vê que tem alguma coisa diferente e eles acabam ficando próximos um do outro. No meio da investigação, ele e o Kabane são atacados por demônios, que são chamados de Kemono. Inclusive, o nome do anime Kemono de Ren significa incidentes de monstros. O Kabane se mostra muito forte, ajuda ele a derrotar os demônios. Assim, o Inugami acaba descobrindo que o Kabane é meio demônio. E nisso eles resolvem o caso das mortes estranhas. Depois de resolver o caso, o Kabane vai morar com o Inugami em Tóquio e começa a trabalhar com ele na agência de investigação. Nessa agência trabalham mais duas crianças que têm poderes sobrenaturais, como o Kabane. A partir daí é onde o plot se desenvolve, que é o detetive pegando casos e as crianças ajudando a desvendar eles. O autor e o desenhista é o Aimoto Shou e ele já publicou outros 2 mangás. Um deles é o Hokenshitsu no Shinigami e o outro é o Mud. Uma coisa interessante que eu não imaginava por um anime ser um shonen de ação é que a autora é mulher. E isso eu acho que fez os diálogos dos personagens, também como eles se portam, ficar muito mais interessante. E também o foco do anime ser diferente do que quando geralmente o autor é um homem. Realmente, Normalmente nos shonens de ação, de vez em quando tem cenas mais no estilo ecchi, ou piadinhas mais bobinhas, com diálogos mais superficiais, o que é o contrário de Kemono, A gente vê que os diálogos são bem construídos, mas é um anime que não tem tantas cenas de ação e luta. Os personagens, então, o primeiro que eu já citei é o Kabane, É o personagem principal. Ele mora com a tia e o primo no campo. Ele sofre bastante preconceito, porque ele não vai na escola e fica o dia inteiro trabalhando no campo. E também falam que ele é fedorento. A gente percebe que ele sofre preconceito de todas as crianças da vila, É o primo dele que puxa, mas nenhuma criança gosta dele. E ele sempre vive recluso ali, só trabalhando no campo, praticamente como se fosse um escravo mesmo. Ele não interage com outras pessoas, com outras crianças, ele faz refeições sozinho, e isso contribuiu aí para montar a personalidade dele. Isso começa a mudar quando ele vai para a cidade com o Inugami. Ele não apresenta muitas emoções, mas você vê que ele tem bastante empatia com os outros personagens. Acho que exatamente por ele ser sempre um escravo, Sempre ser obediente, só obedecer ordem, ele tá sempre pensando em ajudar os outros. Na verdade, eu acho que esse é um detalhe que diferencia o Kabane dos outros personagens de shonen. Que ele não é daqueles tipos energéticos, mas também não é daqueles tipos frios que não ligam pra nada e tudo mais. Ele é um personagem neutro, porém ele é muito sincero e se porta realmente com as pessoas que estão ao redor dele. Normalmente os personagens principais de shonen são mais energéticos, E o Kabane não é assim. Mas mesmo assim a gente vê que ele é um excelente personagem principal. Ele é muito carismático e tudo mais. Logo de cara você se identifica com ele, você gosta do personagem. Acho que comigo pelo menos rolou uma identificação assim logo de cara. É bem difícil não gostar dele, ele é bem carismático. Eu acho que o fato dele não ter sentimentos está um pouco ligado com a habilidade de demônio dele, porque ele é muito forte e não sente dor. E isso acaba influenciando os sentimentos dele, Assim como ele não sente dor, ele também não sente emoção. Na verdade, eu acho que ele tem emoção sim, só acho que ele sabe lidar de uma maneira diferente, de uma maneira melhor. Não se abala tanto com o que acontece ao redor dele. Tipo, ele sente, mas ele se mantém firme. Já o Inugami, que é o detetive que cuida das crianças, ele é um kemono do tipo Tanuki. Ele é um cara muito relaxado e uma coisa interessante é que ele realmente age como adulto, o que não é comum ver em animes. Por exemplo, ele sabe lidar bem com as crianças, ele sabe conversar com elas, ele sabe convencer elas, nada estereotipado.
A gente nota que ele trata as crianças como se fossem os filhos dele, né? Como se ele tivesse adotado todo mundo e está criando eles. Ele se preocupa se eles estão em perigo ou não, mas ao mesmo tempo ele também quer que eles fiquem mais fortes e se desenvolvam e cresçam. Ele não é aquele adulto muito doidão e tudo mais, que deixa as crianças de lado. Na verdade, ele é um pai responsável, como se fosse um pai responsável. Outro personagem que trabalha na agência é o Akira. Ele é um Kemono do gelo. Ele é muito feminino, gosta de coisas fofas, odeia coisa nojenta, coisa feia. E o interessante é que ele age assim em todas as ocasiões. Ele mantém a personalidade, não importa o que está acontecendo. Outra coisa legal dele é que ele é um dos personagens que está mais atento à emoção dos outros. E apesar dele ser uma criança ainda, né, ele é uma pessoa que tem muita noção das conversas, dos diálogos. Ele percebe o momento em que ele tem que falar certas coisas, ou o momento em que ele tem que ficar quieto. E isso equilibra um pouco com o Kabane, que não tem muita experiência de conviver com pessoas, não sabe o que elas estão sentindo, o que ele pode ou não falar, e o Akira ajuda ele nesse aspecto. Acho que no geral a Akira é um personagem bem lúcido, assim, que sabe conduzir os diálogos, as situações, de maneira que ele acalma as emoções do grupo. Outra criança que trabalha na agência com eles é o Shiki. Ele é meio revoltado, perdeu o contato com os pais, não sabe se os pais estão mortos ou vivos. O objetivo dele é achar os pais dele, mas ele tem medo de descobrir a verdade, então ele finge que não quer saber o que aconteceu. Porque ele tem medo de saber se os pais estão mortos ou se realmente abandonaram e não se importam mais com ele. Então ele fica nessa de parecer que não tá nem aí. Mas dá pra perceber que no fundo ele se importa, que assim, na verdade essas emoções meio que ficam confusas dentro dele, porque ao mesmo tempo que ele quer demonstrar que não se importa, por dentro ele se importa. Então isso reflete muito na personalidade meio explosiva que ele tem, meio revoltada. Por ele ser revoltado, quando o Kabane chega lá, né, em Tóquio, ele já estava lá trabalhando na agência. Nisso ele cria uma rivalidade com o Kabane assim, que assistindo você pensa, nossa, essa rivalidade vai ficar pra sempre, né? Mas no mesmo episódio você já vê que não é essa história, que a rivalidade dele já diminui bastante, que já cai, que ele tem muita consciência, que quando ele vê que o Kabane não reage a essa rivalidade, ele fica meio com dó do Kabane até, começa até a ajudar. Ele vê que ele tá parecendo um vilão na realidade, em vez de um rival. No começo parece que ele quer mais chamar a atenção. Ele fica um pouco de ciúmes do Kabane, pensando, quem que é esse menino novo que chegou aí? Será que ele vai roubar meu lugar? Será que agora ele vai ser o centro das atenções? Será que agora ele vai ser o mais forte? E aí é por isso que ele começa essa rivalidade com o Kabane. Na verdade, ele olha pro Kabane e se identifica, ele vê que tem pontos em comum com ele. Não é como se fosse o Bakugou e o Midoriya de Boku no Hero, que mantém essa rivalidade do início ao fim, por parte do Bakugou, no caso, né? Ele, logo no começo, vê, cara, não faz sentido eu ficar disputando com ele, porque ele é um cara gente boa, ele também não se importa muito com isso, ele só quer viver a vida dele e viver em harmonia com todo mundo do grupo. Bom, então é isso aí, esses 4 são os personagens principais. Mas vão aparecendo outros personagens e tal, vão tendo alguma relevância também, claro. Eu acho que os personagens, cada um tem uma personalidade bem diferente, e isso faz com que eles se completem. O estúdio que cuidou da animação foi o Agiado, e a maioria das obras dele são filmes e ovas. Normalmente, a qualidade de animação de filmes e ovas é bem superior às séries de TV. Então, se o estúdio teve várias participações em ovas e filmes, dá pra gente imaginar que é um estúdio que produz conteúdo de qualidade, né? Exatamente. Esse estúdio fez bastante anime, mas a maioria deles são bem mais antigos. Década de 80, década de 90. Mas tem alguns novos também que eu assisti, que eu recomendo pra vocês, que eu gostei bastante. Um deles é o Kakushigoto, que é Slice of Life e comédia, muito bom. O segundo é o Shumatsu no Izeta, que é de ação histórica, bem legal. E os outros 2 são isekais. Um deles é o Honzuki no Gekokujou, que é Slice of Life e fantasia. E o outro é o Isekai Mao no Shokan Shoujo no Dorei Majutsu, que esse é bem ecchi e comédia escrachada. De qualquer forma, o estúdio é um estúdio muito antigo, fundado em 1978. Então ele é um estúdio muito sólido e sempre produz conteúdo de qualidade. Eu tentei encontrar alguns animes parecidos com esse, para vocês terem noção de como é que ele é, mas realmente eu não encontrei nenhum, eu acho que ele é bem diferenciado. Sobre o tema de crianças trabalhando com os adultos em agências de detetive para resolver mistérios, eu encontrei alguns, mas a única semelhança entre eles é exatamente isso. Um deles é o Mob Psycho e
e o outro é o Bungo Stray Dogs. No meu caso, uma coisa que eu achei parecida não é nem sobre a história em enredo, mas é mais a relação dos personagens, foi com o Demon Slayer. O Cabane é muito parecido com o Tanjiro, que assim, de personalidade, os dois são bem diferentes, mas ao mesmo tempo ele se preocupa com o próximo. O Tanjiro acolhe o Zenitsu e o Inosuke como irmãos, como família, da mesma maneira que o Cabane trata o Akira e o Shige como se fossem os irmãos. E ele tem muita empatia, muito carinho. O Akira representaria mais o Zenitsu, mais pela personalidade de ser uma pessoa mais chorona, uma pessoa mais sensível, medrosa. Mas só isso, porque particularmente acho o Zenitsu um pouco irritante. Já o Akira eu gostei. Achei que se assemelha com o Inosuke, mais na parte de ser brigão e tudo mais, mas que no fundo tem sentimento e tem um ótimo coração. E no caso também, o Inosuke parece com o Cabane no quesito de não estar acostumado a se relacionar com pessoas. O Inosuke é uma criança selvagem, assim como o Cabane, digamos assim, por mais que ele tenha crescido em meio à população e tudo mais, ele sempre foi recluso. Então ele não sabe muito como se relacionar e tudo mais. Mas nesse aspecto, só com Demon Slayer mesmo. Foi assim, logo que eu olhei para os personagens, eu logo lembrei. Realmente, o Demon Slayer é bem parecido mesmo. Quando eu tava assistindo ele pela primeira vez, eu notei também que tinha uma coisa estranha, que os diálogos estavam muito bons. E só por curiosidade, o autor de Demon Slayer também é mulher. No geral, o Kemono de Ren é um anime que chamou bastante a nossa atenção. E apesar de ser um anime do gênero shounen de ação, se você está esperando um anime cheio de batalhas, com várias cenas de luta e ação, Kemono de Ren é um pouco diferente disso. E apesar de não ter muitas lutas, o ponto forte do anime é o desenvolvimento dos personagens e a interação que cada um tem entre eles. No começo eu achei que ia ser um anime meio bobinho, em que cada episódio teria as crianças resolvendo algum caso na agência, ia ser isso todo episódio, mas no fundo é bem mais do que isso. Cada episódio é um caso, mas eles exploram muito a história e a personalidade de cada personagem em cada episódio. Isso faz com que você simpatize com os personagens e acabe gostando do anime como um todo. Eu acho que assim, todos os personagens são muito bons, mesmo com as diferenças, como o Vest tinha falado antes. Eles se completam. Assim que o Shiki apareceu, eu achei que ele ia ser um dos personagens que eu não ia gostar, mas logo depois se mostrou bem agradável, não só ele como todos. O anime é bem interessante, eu gosto quando explora esse lado mais sentimental, tenha mais diálogos e tudo mais. Porém, até o momento, o último episódio que nós vimos foi o episódio 9, o anime não demonstrou uma trama central, um objetivo para os personagens, ou um vilão, ou o que eles precisam combater. A história segue com as crianças desvendando os casos e criando laços de amizade entre eles. Mas pode ser que mais pra frente no anime essa trama central se desenvolva, mas aí a gente vai ter que aguardar para saber. O nosso objetivo com este vídeo foi dar mais detalhes sobre o anime Kemono de Ren, mas sem dar nenhum spoiler. E aí, depois de assistir o vídeo, vocês também ficaram interessados no anime? Deixe pra gente aí nos comentários o que mais te chamou a atenção em Kemono de Ren. E não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e conta pra gente qual o próximo anime vocês querem que a gente faça um vídeo nesse estilo.